Hello people, good morning. Today we have lesson 18 and in this lesson 18 we have new verbs. Eu sou o professor Felipe, esse é o curso do Ensinando a Aprender. Se talvez você chegou aqui nesse vídeo, é o primeiro que você está vendo aqui no canal, se inscreve, dá uma curtida aí no vídeo e fica ligado, na descrição eu coloco sempre todos os links aí para playlist do curso inteiro. Essa, como eu falei, é a lesson 18, então já passamos aí da metade do curso. Tem o acesso à plataforma, tem toda a playlist aí com todas as lições. Então, se você por acaso chegou nessa aqui, tá meio perdido, tá achando difícil, estranho ou não entendeu, a playlist é completa aí com todas as aulas. Volta lá na Lesson 1. Segue lá no Instagram que também tem outras dicas, várias dicas sobre inglês, se esse é o seu interesse aqui no canal. Mas aqui no canal também tem outros tipos de vídeos, outras playlists, outros conteúdos que eu estou sempre postando sobre leitura, sobre filmes, sobre músicas. Formas diferentes que a gente pode usar, que a gente tem que usar para estar aprendendo e praticando inglês todos os dias. E muito úteis também. Então aqui na Lesson 18 we have some verbs. Lembra sempre. Eu leio, vocês repetem. To visit, visited. To give, gave. To think, thought. To meet, met. Dicas importantes. Visit, visited, tranquilo, né? To give é o verbo de você dar, entregar alguma coisa para alguém. Think e thought. Cuidado com a pronúncia. Think, lembrando do TH, sempre a língua entre os dentes. Thought no passado. Geralmente essa combinação aí de O, U, GH, que a gente tem em várias palavras, vários verbos principalmente, não pronuncia esse U. E esse GH também, no meio de palavras, ele não tem som em inglês. Então, por isso que é thought. O verbo think está até entre parênteses aí com as preposições about ou of. Então, são aí palavras que a gente pode usar geralmente com o verbo think. Então, a gente vai ver alguns exemplos embaixo daqui a pouco. E o verbo to meet, que, se você já viu até aí o Google Meet, se você utiliza o Google Meet para trabalho, para estudo, para reuniões, meet é o verbo de você encontrar. Ou também a gente usa para no sentido de você conhecer alguém, porque você está encontrando a pessoa pela primeira vez. Então, cuidado também com a pronúncia aí no passado, que vira met. Examples: I like to visit my parents on the weekends. Importante aí de lembrar, on the weekends. Preposição, ok? Dia da semana, ou final de semana no caso, sempre on. Do you like to give presents? Está usando o verbo give, como a gente falou, que é de dar, entregar alguma coisa. Então, presentes. Do you want to meet some friends tonight? Aqui, olha só como a gente falou. O verbo meet aí de encontrar. Então, você quer encontrar alguns amigos. Cuidado com some e any. Então, nesse caso, eu estou falando de encontrar alguns amigos. She visits her mother on Saturdays. Por que que o S aí tá, o visit aí tá com S? Por causa da regrinha da terceira pessoa. He, she, it. No presente, qualquer frase nesse sentido de terceira pessoa. He ou she. No caso aí, she visits. Se eu falar que eu visito alguém, I visit. Se você visita, you visit. Se foi ele ou ela, he ou she visits. E por isso também, she doesn't think that French is important. Ela não... O quê? She doesn't think. Não pensa, não acha que o francês, né, o idioma no caso, French, is important. Does he visit her relatives on Sunday? Por que que tá usando does, teacher? Mesma coisa. Eu tô perguntando sobre he. Ele visita os parentes dele. Aqui é bom lembrar tanto o does aí que a gente falou terceira pessoa e também o uso do his, ok? É o possessivo para he, dele. Mas por que que tá sempre antes aí? Porque em inglês os possessivos vêm sempre antes daquilo que você tá falando, que é de alguém, que é seu, que é meu, que é dele ou dela. Por isso que a gente sempre fala, né? My cup or my microphone. It's mine. Não vou falar microphone mine, não existe. My microphone. His relatives. Os parentes dele. Vocabulary: near and far. Near é o que está perto de você. Far, o que está longe. Com a palavra near, a gente não precisa colocar of, nem to, nada depois. Por isso que eu já coloquei, ó. Near está perto de.
Então, a palavra near já é perto de alguém ou alguma coisa. Se eu falar perto de mim, o copo está perto de mim. Near me. Ou perto da minha casa. Near my house. Não precisa colocar near to, near of, nada disso. Mas com o far, aí sim. Se eu falo longe daqui, por exemplo, far from here. Ou longe de mim, far from me. Claro que se você termina uma frase com far, você não vai precisar do from. Eu moro longe. I live far. Mas tipo, longe da onde? Far from here. O próprio from, por isso aí, é o de, origem, de algum lugar. During é o nosso durante. Do you work during the day or the night? Ou do you study during the week? Still and yet. Os dois aí ainda. Teacher, como é que eu vou saber qual que é a diferença? Quanto que eu uso still, quanto que eu uso yet? Anota aí agora, nesse momento. Still a gente usa no meio das frases. Yet no final. E é só essa a diferença. Os dois significam ainda. Olha aí. Então se eu falar Today I still need to work. Do you understand? Ou eu posso falar também Today I need to work yet. É a mesma coisa. Eu ainda preciso trabalhar. I still need to work. Ou I need to work yet. Eu preciso trabalhar ainda. Museum. Cuidado aí com a pronúncia. Museum. Card. Pode ser um cartão. Credit card. Debit card. Cartão de crédito, cartão de débito. Card. Advice. É um conselho. I give you many advices about English. Tô dando muitos conselhos, muitas dicas, muitas ideias aí sobre estudar inglês. I give you many advice. Support, que também pode ser como um conselho aí no caso. Eu te dou um suporte, uma ajuda. I support you, for example. Idea. Cuidado com a pronúncia. A gente escreve aí até parecido com em português, né? Café. It's not the drink. Café, a palavra café em inglês. Sim, a gente tem a mesma palavra em inglês. Escreve igual. Mas não é a bebida, o café. É sim o local. Por isso, cafeteria. Clients. Isso aí é bem parecido até, né? Acho que é tranquilo. Very and so. Cuidado. Very and so são até também comuns, parecidos, quase sinônimos aí. Porque o detalhe é que a gente sempre usa essas palavras antes de adjetivo ou advérbio. O que isso significa? Se eu falar assim, she is beautiful. Ela é linda. Eu posso falar, she is very beautiful. Beautiful é um adjetivo. Se eu quiser falar que ela é muito linda, very beautiful. Ou também, she is so beautiful. Então, muito linda, muito bonita, tão linda, very beautiful, so beautiful. Ok. E o que é advérbio? Se eu falar assim, eu trabalho muito, demais. I work much. Trabalho muito. Ok. Mas se eu quiser falar, I work very much. I work so much. Mas eu estou enfatizando que eu trabalho muito, demais. Very much. So much. And meeting, que aí, muitos verbos a gente faz isso em inglês, tá? A gente tem o verbo, por exemplo, meet, é encontrar. Meeting, um encontro, uma reunião, é muito comum. Então, se eu perguntar, por exemplo, do you have any meeting today? Tem alguma reunião, encontro com seus amigos, talvez? Or, do you have work meetings? Tem reuniões de trabalho hoje? I have many meetings. A lot. Very much. So much. But it's great. And we have expressions. Sometimes. Lembra que a gente falou que o some é sempre para frases afirmativas? Então, quando eu falo que eu faço alguma coisa sometimes, algumas vezes, de vez em quando, e tem também a expressão now and then. No mesmo sentido, dá a mesma ideia aí de vez em quando. Esse now and then, então ele tá falando que seria uma coisa tipo agora e então. Então não faz sentido, né? A gente traduzir literalmente a expressão. Por isso que são expressions. Now and then e sometimes são sinônimos também. Se eu falo que eu faço alguma coisa às vezes, de vez em quando. Sometimes, now and then. Agora, I think so ou I don't think so. Essas aí são expressões muito importantes, principalmente pra gente brasileiro, porque se alguém pergunta, você vai trabalhar hoje?
Eu acho que sim. I think yes. Não é assim que a gente fala em inglês, não. I think so. Você tá concordando, né? I think so. Por que so, teacher? Porque sim. É uma expressão. Olha que legal. Mas aí se eu vou falar que eu acho que não, eu não vou falar I think not. I don't think so. Então deu pra perceber aí que o think so, a junção aí nessas duas palavras, think so, que é a expressão do acho que sim. Então se eu falar que eu acho que não, I don't think so. Agora, a little and a few. Cuidado também, a gente vai praticar isso aí bastante. A little é um pouco de alguma coisa. I want a little of coffee. Eu quero um pouco de café, um pouquinho, a little. Agora se eu falar I want a few coffees, a few já é o plural. Eu quero poucos, alguns. A few. Então, a little, um pouco, pouquinho. A few, poucos.